Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast da Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa, transmitido ao vivo todas as terças, 19 horas e 7 minutos, nós discutimos oportunidades e estratégias para quem quer iniciar na advocacia tributária. E hoje eu vou falar sobre o mandado de segurança tributário, falar sobre algumas lendas que existem a respeito dessa que é a peça fundamental da advocacia tributária, mas eu vou falar no formato de verdade ou mito, que é um sistema que tem dado muito certo aqui nas nossas transmissões. Antes disso, lembre que o objetivo dessas lives é fazermos parceria, isso, você e eu. Se aparecer no seu escritório um caso em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo pelas redes sociais e nós vamos discutir os termos de uma eventual parceria. Lembro ainda que estão abertas todas as matrículas dos cursos de advocacia da minha escola, advocacia tributária, advogue para servidores públicos, planejamento tributário, os cursos de prospecção, fórmula da prospecção e segredos da prospecção, tem os cursos de inteligência artificial do engenheiro William Maza, uns sobre ChatGPT, outros sobre 6 ferramentas fundamentais, e estão sendo lançados novos cursos. A principal novidade é o curso Advogando em Licitações. Eu já iniciei as gravações na semana passada, estou gravando praticamente toda a semana e esse curso vai ser lançado na segunda quinzena deste mês de abril aqui. Só que o lançamento não vai ser aberto ao público, vai ser exclusivo para quem estiver num grupo VIP de WhatsApp. Para você entrar nesse grupo VIP e ter mais informações a respeito desse curso que eu estou gravando e é único no mercado, tem um link na minha bio do Instagram. Clica nesse link e você vai cair direto num grupo de WhatsApp exclusivo para quem quer mais informações a respeito desse curso. O grupo fica no silencioso, que é justamente para não aborrecer ninguém, não ficar incomodando. E aí, uma vez por semana, mais ou menos, eu vou dando notícias a respeito desse curso. É um curso muito legal. Licitação é um dos grandes temas da advocacia administrativa e foi você que pediu. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram aos meus seguidores quais cursos novos vocês queriam que eu colocasse na escola. Ganhou em primeiro lugar Advogando em Licitações, por isso é que a gente inicia com esse. Está quase pronto também um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para advogados. Esse é um curso ministrado por uma professora especialista aqui em São Paulo, a doutora Mariana. Eu acredito, né, Rodrigão? Rodrigão que está gravando para mim, que dentro de 10 dias esteja tudo pronto. É um mini curso e vocês pediram também que eu falasse sobre esse assunto. Não sou especialista, mas eu trouxe uma professora aqui de São Paulo que sabe tudo, é fera nessa matéria. Então vamos lá. Verdades ou mentiras sobre o mandado de segurança tributário. Eu contei uma vez aqui essa história. Quando eu dava aula para a OAB, eu comecei a dar aula para a OAB logo no mês seguinte que eu me formei. Então eu comecei no ano de 1999. Tem chão aí, hein, gente? E eu preparei para o exame de ordem até 5 anos atrás. Hoje eu só preparo para a advocacia. Quando eu dava aula nos cursos preparatórios, talvez você me conheça deles, no LFG, no Damásio, no Estratégia, dei aula em todos eles. Os professores de segunda fase faziam bullying comigo, porque perguntavam a cada saída de prova se a peça que tinha caído era ou não um mandado de segurança. Eles achavam, por brincadeira, que só caía mandado de segurança na prova. Obviamente não caía só mandado de segurança, mas disparado também na segunda fase da OAB, o mandado de segurança em tributário é a peça mais importante. Isso não significa que dê para usar sempre, isso não significa que sempre vai dar certo, mas é sem dúvida uma das fundamentais cartas na manga que todo advogado tributarista tem que ter. Então, primeira pergunta, é verdade ou mito que o mandado de segurança tributário é a mais importante ação judicial da advocacia tributária? Verdade ou mentira? Verdade. Pelo grande espectro de cabimento que o mandado de segurança cobre, não há dúvida de que é a peça número 1 no processo judicial tributário, mas não cabe sempre. Como que eu faço para saber, Maza, quando é cabível o mandado de segurança? Em termos gerais, o mandado de segurança ele é cabível quando cabem também a declaratória ou a anulatória.
Daí eu falar que o mandado de segurança é um sucedâneo da declaratória ou da anulatória, um substitutivo processual em algumas situações em que ele é mais interessante do que as outras ações que tramitam pelo procedimento comum. Lembrando que são 7 as peças fundamentais da advocacia tributária: mandado de segurança, declaratória e anulatória, embargos à execução, repetição de indébito, consignação em pagamento e a exceção de pré-executividade. São as grandes peças. E como que você acerta o cabimento de cada uma delas? Vai depender do momento em que se encontra o devido processo legal para a cobrança de tributos. Se a exigência é anterior a qualquer ato do fisco em direção do contribuinte, se é anterior ao lançamento, à notificação de auto de infração, cabe a declaratória. Ela é uma ação com efeito exclusivamente futuro, para afastar uma exigência futura. E se cabe declaratória, cabe também o mandado de segurança. Depois que é realizado o lançamento, passa a ser cabível a ação anulatória, que tem como único objetivo desfazer um lançamento que o contribuinte considera indevido, considera problemático, com algum tipo de defeito. E quando cabe a anulatória, cabe também o mandado de segurança, sempre observando o prazo de 120 dias para impetração do MS. Então, antes do lançamento do auto de infração, que é um tipo de lançamento, declaratório ou MS, após o lançamento do auto de infração, anulatório ou MS. Agora, pode ser que a história da cobrança do tributo tenha avançado mais ainda e esteja na fase judicial da execução fiscal. Bom, se está na fase da execução fiscal, só há 2 caminhos. O caminho natural, que é embargar a execução, e um caminho que não é tão natural assim, que é a exceção de pré-executividade. Eu já tive a oportunidade de falar tanto de embargos como de exceção aqui nas nossas lives, então se você pegar o histórico das minhas lives no feed da minha rede social, você encontra mais de uma até que eu já fiz sobre esse tema, embargos, e também sobre exceção de pré-executividade. E tem 2 das 5 mais importantes que ficam um pouco descoladas do devido processo legal. Se houve um pagamento a maior ou indevido, a restituição se dá por uma ação judicial, chamada de ação de repetição de indébito, é a 6ª peça fundamental. E se o contribuinte quer pagar o tributo, mas não consegue por algum problema produzido pelo fisco, cabe uma consignação em pagamento. Então, eu não vou ficar repetindo aqui informações sobre essas 7 peças, porque eu já disse isso e você encontra no feed das minhas redes. Mas é legal que você tenha essa primeira noção geral. É verdade que o mandado de segurança é a peça mais importante da advocacia tributária, desde que a gente observe que ele pode substituir a declaratória ou a anulatória, mas não pode substituir as demais ações. Eu não consigo cobrar tributos por meio de mandado de segurança, obter a restituição, eu não consigo consignar em pagamento no MS, eu não consigo frear a execução fiscal no MS, então é preciso sempre perceber isso. Mandado de segurança é cabível quando a declaratória ou anulatória também são. Segundo mito ou verdade sobre a advocacia tributária? Masa, é verdade ou mito que o MS tributário é a medida mais célere, mais rápida, do que as demais? Pois é, isso é uma verdade, uma grande vantagem do mandado de segurança sobre as demais peças de procedimento comum. A sentença no mandado de segurança tendencialmente é produzida mais rápido do que numa declaratória ou em uma anulatória. E por que é isso? Porque o rito do mandado de segurança é curtinho. Em vez de seguir o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil, como a declaratória e anulatória, o mandado de segurança ele se resolve em poucos atos. Vamos relembrar: petição inicial, aí tem um pedido de liminar que o juiz pode conceder ou denegar, depois vem as informações da autoridade coatora, um parecer do Ministério Público, se for o caso, algum litisconsorte passivo pode contestar também e termina com a sentença. Esse procedimento é 1/5, 1/10 do procedimento comum do Código de Processo Civil. Então, o MS tende a ser julgado mais rapidamente do que uma ação pelo procedimento comum. Não há números a respeito disso,
mas eu tenho a intuição de que na maioria dos estados o mandado de segurança é decidido em metade do tempo do que uma ação em procedimento comum, só para fazer aqui uma ideia aproximativa para que você tenha ideia. Então, é um procedimento mais célere. E, importante, o que é sacrificado no mandado de segurança? Porque não pode ser indiferente um rito terminar na metade do tempo do outro. Alguma coisa acontece no mandado de segurança que privilegia a velocidade sobre essa alguma coisa. E qual que é o ponto fraco do mandado de segurança? O ponto fraco do mandado de segurança é a questão da dilação probatória. Ou seja, toda prova a ser produzida no MS tem que ser pelo impetrante na inicial e exclusivamente prova documental. Eu gosto de pensar assim, o rito do mandado de segurança é mais célere em sacrifício da cognição, em sacrifício da força probatória da pretensão que o impetrante tem. Então, se eu tenho documentos suficientes para sustentar a pretensão do meu cliente, eu posso impetrar o mandado de segurança. Agora, se eu precisar produzir qualquer outro tipo de prova, prova pericial, depoimento pessoal, prova testemunhal, aí esqueça o mandado de segurança. Então, a legislação, intencionalmente ou não, ela sacrifica a profundidade da análise probatória para favorecer uma entrega do serviço jurisdicional mais célere. Terceira pergunta sobre o mandado de segurança tributário. Masa, é verdade ou mito que o MS tributário é a ação judicial menos onerosa para o contribuinte? Aqui eu me lembro da minha época preparando candidatos para o exame de ordem. Era muito comum na prova da OAB, já faz tempo que eu não mexo com exame de ordem, mas era muito comum na prova da OAB até 5 anos atrás, na segunda fase de tributário, o enunciado descrever a situação do contribuinte, aí gera aquela dúvida, né? MS ou declaratório, MS ou anulatório, e no final, na instrução do enunciado, estava dito lá, opte pela medida mais célere e menos onerosa. E aí, só era cabível o mandado de segurança. Portanto, é verdade, sim, que o mandado de segurança é uma ação mais barata na hipótese de condenação. E por quê? Porque mandado de segurança não condena em honorários. Se alguém é vencido numa ação pelo procedimento comum, terá que pagar custas e honorários da outra parte. No mandado de segurança, são devidas as custas, mas não os honorários, de modo que, em uma eventual derrota do impetrante, fica menos onerosa a utilização mesmo dessa peça. Em razão disso, eu digo muito para os alunos de advocacia da minha escola, em especial por razões óbvias ao pessoal do curso da advocacia tributária. Eu digo que o mandado de segurança é o meio ideal para testar teses. O que são teses? Teses são linhas de raciocínio em favor do cliente. Então, por exemplo, não incidência do ICMS sobre o transporte físico de mercadoria é uma tese. Imunidade dos livros, jornais periódicos é outra tese. Então, eu dou o nome de tese para cada linha de raciocínio na defesa do interesse do cliente. Uma peça pode ter várias e várias teses, não raro, mais de 10 teses até. Mas a gente precisa, muitas vezes, experimentar a temperatura do judiciário local em relação a uma determinada tese. E essa é uma estratégia que vem sendo adotada com sucesso por muitos alunos meus da escola. Impetra o mandado de segurança. Veja como aquela tese é recebida no judiciário local para avaliar depois a propositura de uma ação pelo procedimento comum, que é menos célere, tá? É menos célere do que o mandado de segurança e mais onerosa também. Todas as grandes teses da advocacia tributária começaram com alguém testando em um primeiro processo. Grandes teses. Então, a questão da não incidência do ISS sobre locação de bens móveis, TUS de TUST, que teve aquela decisão desastrada do STJ na semana retrasada, FGTS, PASEP, todas
elas nasceram a partir de alguém que experimentou essa tese. E se você reparar bem, eu fiz uma live há 2 semanas atrás, falando da cobrança de ICMS na conta de luz sobre energia furtada. É inacreditável, mas as concessionárias, por determinação do governo estadual, elas nos exigem ICMS sobre uma energia que não só nós não consumimos, como foi produto de um crime o consumo, furto de energia. Há uma tarifa, muitas vezes lançada na fatura da energia. E aí, alguém experimentou essa tese, alguém pegou o extrato detalhado da conta de luz, que você consegue facilmente no site da concessionária aí, de energia do seu estado, e a pessoa destrinchou. Não é fácil fazer isso, mas é possível. Faça isso como um exercício. Entre no site da concessionária local de energia, veja a parte que fala sobre o que compõe a tarifa que nós pagamos na fatura mensal e verifique ali se faz sentido aquele valor estar ou não embutido na base de cálculo do ICMS, se aquele valor é ou não uma mercadoria adquirida pelo consumidor final. Então, não tenha receio de experimentar teses. Não fique tímido por experimentar uma tese que ninguém testou antes. Tenha coragem de fazer isso. De repente, você se torna o pai, de repente, você se torna a mãe de uma tese muito famosa e você já saiu na frente dos concorrentes por ter pensado antes numa tese como essa. Então, é muito legal você perceber que o mandado de segurança é a medida apropriada para testar teses. Uma outra coisa interessante, que por ser o mandado de segurança uma ação menos onerosa, a impetração do MS vence uma objeção que os clientes têm. Nós temos na advocacia objeções, que são barreiras mentais que o cliente tem e que impedem a assinatura do contrato de honorários com a gente. E é muito comum na reunião o cliente demonstrar uma preocupação na hipótese de derrota na ação, porque o cliente sabe, muitos deles sabem, né, praticamente todo mundo, que se perder aquela ação tem que pagar os honorários do advogado da parte contrária. No mandado de segurança não tem isso. Então, a utilização do mandado de segurança é uma excelente forma de quebra de objeção para contribuintes nos contratarem. Quarta pergunta, Masa, é verdade ou mito que consigo obter restituição de tributos usando MS? Isso é mito. Isso não é verdade. O mandado de segurança não se presta para substituir a ação de repetição de indébito. Quando o cliente paga um tributo a mais ou indevidamente, o mecanismo judicial a ser utilizado é a ação de repetição de indébito, nenhum outro mecanismo. Isso judicialmente é possível deduzir perante o próprio fisco, em processo administrativo, uma pretensão repetitória como essa. Por isso que eu tenho um vídeo de hoje que eu postei nas minhas redes sociais explicando isso. Tudo aquilo que eu posso deduzir em juízo na defesa do interesse do cliente contribuinte, eu posso antes experimentar na fase administrativa, instaurando um processo administrativo. Agora, na fase judicial, só cabe repetição de indébito. E o mandado de segurança não pode ser utilizado para essa finalidade. E por quê? Primeiro, porque tem súmula proibindo que o mandado de segurança não pode ser um substitutivo da ação de cobrança. E segundo, que é porque na hipótese de restituição haverá, sem dúvida, uma disputa de laudos. Haverá algo que o contribuinte acha que é o valor que ele tem a restituir, diferente daquilo que o fisco entende como sendo o valor a restituir. Então aí haverá uma dilação probatória que é de todo incompatível com o rito do mandado de segurança. Esse é o teor, aliás, da súmula 270 do STF, é uma súmula muito antiga, mas que não está caduca ainda, que diz que o mandado de segurança não é substitutivo
de ação de cobrança. Usando uma linguagem mais técnica, né, porque a ação de cobrança não é uma linguagem técnica do direito tributário, você pode reler essa súmula da seguinte forma: o mandado de segurança não é sucedâneo processual da repetição de indébito. Quinta pergunta, Masa. É verdade ou mito que no MS tributário só se pode discutir questões de direito? Pois é. Eu não sei de onde que saiu essa frase, que é quase uma lenda urbana. No mandado de segurança, isso é um mito, hein? No mandado de segurança, é possível discutir matéria fática e matéria de direito, desde que comprovada por prova documental juntada na inicial. Como o MS só admite prova documental, não haverá como produzir outro tipo de prova. Então, a gente pode discutir tanto matéria de fato como matéria de direito. Sexta pergunta, Masa, é verdade ou mito que o prazo do MS é sempre de 120 dias do ato coator? Pois é, isso é um mito também. Por quê? Porque o prazo não corre do ato coator, ele corre da ciência que o contribuinte teve em relação ao ato coator. E, além disso, o prazo de 120 dias, prazo decadencial que está previsto na lei do mandado de segurança, ele só se aplica se o MS for repressivo. Ou seja, se for um MS com o objetivo de eliminar um ato do fisco de realização da cobrança de tributos. Então, se o mandado de segurança é impetrado contra o lançamento ou um auto de infração, por exemplo, aí tem o prazo de 120 dias. A partir da ciência que o contribuinte teve do ato coator, flui esse prazo. Agora, se o mandado de segurança for impetrado com finalidade preventiva antes do ato coator, como um sucedâneo da ação declaratória, ele não tem prazo. E não é, na verdade, para fazer aqui uma sintonia fina, que o mandado de segurança preventivo não tem prazo. Ele tem prazo. Só que, por ser preventivo, o prazo não começou a correr. Então, é interessante você guardar essa, que é uma afirmação doutrinária que eu faço, no sentido de que mandado de segurança preventivo não se sujeita ao prazo de 120 dias. Outra pergunta que me fizeram, essas perguntas aqui foram produto de uma das caixinhas que eu coloquei no meu Instagram. Eu tenho por hábito colocar essas caixinhas, fazendo perguntas, pedindo ajuda, quais cursos novos vocês querem na minha escola, que tema vocês acham que eu devo abordar em lives, etc, etc. Essas perguntas vieram a partir de uma caixinha como essa. Masa, é verdade ou mito que é mais fácil ganhar num MS do que numa ação pelo procedimento comum? Pois é, gente, não devemos confundir o rito mais célere do mandado de segurança com uma chance maior de vitória. É um mito, portanto, que o mandado de segurança é mais fácil de ganhar uma pretensão em favor do cliente do que as demais ações. Então é mito. A chance de ganhar ou perder no mandado de segurança é exatamente a mesma de ganhar ou perder nas ações que correm pelo procedimento comum. Outra pergunta, Masa, é verdade ou mito que o mandado de segurança tributário não pode ser usado para desbloquear mercadoria? Pois é, esse é um assunto bastante polêmico, isso é um mito. Na verdade, não cabe liminar no mandado de segurança para desbloqueio de mercadoria, especialmente se for uma mercadoria proveniente do exterior. Não cabe a liminar, mas o próprio mandado de segurança em si, eu defendo doutrinariamente que pode ser usado com essa finalidade. Na prática, como é vedada a utilização de medida liminar ou tutela antecipada com esse objetivo, a saída para a defesa do interesse do cliente é garantir o juízo. Uma vez garantido o juízo, a liminar pode ser concedida com tranquilidade. Penúltima pergunta, mas é verdade ou mito que o MS é uma peça mais simples de fazer? É curioso isso, como é comum ainda as pessoas associarem um bom trabalho do advogado com peças extensas. Quanto mais extensa for a peça, mais e melhor trabalhou aquele advogado. Isso não é verdade.
Isso pode ter sido verdade há décadas atrás. Hoje, ninguém mais lê peça longa. As peças de tamanho médio, às vezes até pequenas, já não são lidas. Você imagina uma peça de 50, 100, 150 laudas, não tem mais sentido fazer isso. O judiciário clama por objetividade nas peças e não podemos contrariar essa lógica. Eu gosto de dizer que é possível você fazer qualquer peça em alto nível observando um limite máximo de 10 laudas. É só parar de ficar citando 200 julgados do STF, enchendo de doutrina. Você vai virando as páginas, a peça tem aquele monte de colunas ali que ninguém lê. Então, temos que fazer um esforço por uma maior objetividade, uma redução no tamanho das peças. Isso vale também para o processo judicial tributário, de modo que dá o mesmo trabalho fazer um mandado de segurança ou uma ação pelo procedimento comum. Se o mandado de segurança é ou não uma peça mais simples de fazer, a resposta é não, portanto, temos aqui um mito. E para encerrar, Masa, é verdade ou mito que questões de alta complexidade não podem ser discutidas em MS? Isso é mito, é uma confusão muito comum que se faz também por aí. O fato da cognição do mandado de segurança envolver só documentos não implica a necessidade de discussão de questões de baixa complexidade. O tema discutido no MS pode ser o mais cabeludo do mundo, de altíssima complexidade, desde que a pretensão se sustente em documentos juntados no momento da impetração com a petição inicial. Então, mesmo questões de altíssima complexidade, elas podem ser discutidas, sim, em mandado de segurança, desde que observado o prazo, desde que a prova seja exclusivamente documental, desde também de que a peça não seja gigantesca, porque aí o juiz vai ficar procurando alguma forma de dizer que não é cabível o mandado de segurança ali e etc. Gente, então quero lembrar que o objetivo dessas lives de podcasts é advogarmos juntos nos seus casos aí no escritório. Então, se entrar um caso no seu escritório e você sentir necessidade de ajuda, não repasse para um outro colega. Entre em contato primeiro comigo pelas redes sociais. O canal mais curto é o Instagram, mas pode ser também pelo LinkedIn, pelo Twitter, por todos os meus Facebooks, até pelo YouTube eu consigo receber esse tipo de questionamento. Entre em contato comigo que nós vamos discutir os termos da parceria. Mas para isso precisa se capacitar, especialmente nos nichos que eu ensino, tributário e defesa da fazenda pública, né? Defesa de servidores, da fazenda pública não, defesa de servidores públicos contra a fazenda pública. Então, estão abertas as matrículas desses meus dois cursos, o Advocacia Tributária e o Advogue para Servidores, assim como estão abertas as matrículas de todos os cursos da minha escola. Eu venho batendo nessa tecla desde o final de 2023. Neste ano de 2024, a minha se transformará na maior escola de advocacia do país. E o espectro de cursos já está aumentando bem, inclusive o curso novo que eu vou lançar daqui a 2 ou 3 semanas. Eu não tenho precisão ainda sobre a data do lançamento, mas que é o Advogando em Licitações, o curso mais sugerido de todos pelos meus alunos. Vai ser um curso 100% gravado por mim, acesso de 6 meses. Eu não tenho ainda batido o martelo, o valor do investimento, tá? Mas nunca é um curso baratinho. Eu não tenho curso a preço de banana, porque esses cursos me dão um trabalho miserável para eu fazer. O Rodrigo acompanha aqui. Eu poderia gravar todos os dias aqui na Lopes FX os vídeos desses cursos, mas dá tanto trabalho para eu preparar o material que eu não consigo gravar mais do que 1 ou 2 vezes por semana. Então, como todos os cursos da minha escola, não vai ser preço de banana, mas com certeza o curso vai valer muito mais do que é cobrado. E assim também os demais cursos da minha escola. Isso é um investimento na sua capacitação e conhecimento é a única forma de investir em nós mesmos que tem um retorno certo e determinado. Valeu? Então, tendo interesse por saber mais informações sobre o Advogando em Licitações, tem um link na minha bio do Instagram,
lá no perfil @professor Maza, que eu tenho outro que é o Escola do Maza, mas lá no @professor Maza tem um link na minha bio do Instagram que você clica, vai abrir uma árvore de links e o primeiro deles é um link para mais informações sobre o curso Advogando em Licitações. É um grupo de WhatsApp, o grupo fica no silencioso, então não estranhe, você vai entrar nesse grupo e não vai acontecer nada. Tem uma mensagem fixada que você pode acessar com as informações que já existem sobre o curso. 1 ou 2 vezes por semana eu vou trazendo novidades e esse novo curso vai ser lançado apenas dentro desse grupo de WhatsApp, não será um lançamento público. Então, se você tem interesse em se matricular ou saber mais a respeito desse curso novo, procure o link que está na minha bio do Instagram, entre nesse grupo que é exclusivo para isso de WhatsApp. Não vou ficar te incomodando, as postagens são muito raras, 1 vez por semana, no máximo 2, para não te incomodar, não te perturbar. Mas é por ali e somente por ali que vão ser feitas as matrículas desse novo curso. Muito obrigado. Na sexta-feira dessa semana teremos o prazer de receber uma vez mais o engenheiro William Maza falando sobre inteligência artificial na advocacia. Não perca. Valeu, até mais, abraço, tchau.